Olá, gente. Vamos fazer hoje uma revisão da neurologia. Essa é uma revisão que a gente preparou para o workshop de vocês, né, alunos do sexto ano da Faculdade de Medicina da USP, que estão se formando e se preparando aí para a vida profissional médica de vocês. E a gente vai fazer uma revisão prática, né, baseada em queixas, certo? Então vamos revisar o paciente que não anda e o paciente que está confuso. O que pensar diante dessas queixas? O que pensar, o que investigar, como abordar, que exames pedir, como tratar, né, as diversas condições que podem se apresentar assim. Né, o paciente que está confuso, na neurologia, é uma ampla gama de diagnósticos diferenciais. Né? Então, hoje a gente vai falar a respeito das alterações do conteúdo da consciência, ou seja, o paciente que está com o nível de consciência ok, certo? O nível de consciência está bom, o que ele tem é um problema do conteúdo da consciência, né? Tipicamente chamado como paciente confuso. Né? Então, a gente tem que lembrar que na anamnese a gente tem que valorizar, né, estar atento a diversas perguntas que nos levam a topografar lesões graves, certo? Então, o paciente que está confuso, mas na verdade está afásico, o paciente que está confuso e na verdade tem um déficit focal, o paciente que está confuso e na verdade você suspeita que ele tenha um processo infeccioso do sistema nervoso central, o paciente que está confuso e você suspeita que ele pode estar sofrendo uma síndrome neurovascular aguda, que pode ser um AVCI ou um AVC hemorrágico. Importante aqui na anamnese você descartar os principais sinais de alarme para processos orgânicos do sistema nervoso central, como a VCI, meningites, né, entre outras infecções, e coisas graves. Temos que fazer na anamnese perguntas direcionadas para essas coisas mais graves, para a gente não deixar passar síndromes neurológicas graves que impõem um tratamento imediato. Então, depois que você descartou pela sua anamnese causas graves, potencialmente tratáveis, né, você vai passar para o exame físico. O importante aqui é fazer um exame neurológico completo. Só que a gente vai tentar, né, esmiuçar um pouco e falar do que é importante pesquisar nesses pacientes que se apresentam com síndromes confusionais. Então, lembrem de fazer o básico, mas o básico completo, certo? O importante é que você passe por todas as etapas do exame neurológico e faça, mesmo que de forma simples, todas essas etapas, perfeito? Começando pelo exame do nível de consciência, do exame da consciência, né? Avaliar a linguagem e atenção. Por quê? Linguagem e atenção, porque o paciente pode estar afásico e afasia um déficit focal, e porque a atenção é o principal domínio acometido nas síndromes confusionais, nos estados confusionais. Em relação às outras etapas do exame físico, pode ser difícil realizá-las, já que o paciente está confuso. É importante, então, que a gente tente achar assimetrias, né, no exame desse paciente confuso, que você ache déficits focais, né, em especial, né, em relação à linguagem, ou seja, procurar por afasia, garantir que a sua confusão mental não é uma afasia, sempre no paciente com estado confusional, avaliar sinais meníngeos, avaliar o campo visual, gente, é um déficit focal muito negligenciado que muitas vezes passa desapercebido na maioria dos serviços quando o paciente chega com síndrome confusional. Campo visual é muito importante ser examinado no paciente que se apresenta meio confuso. Às vezes, na verdade, ele está com uma hemenopsia, ele está com uma síndrome cerebral que se apresenta como confusão, né, mas na verdade é um déficit focal. E outro déficit focal muito importante e muito negligenciado, que é a própria heminegligência. Aqui, ressaltada duas vezes aí, não negligenciem a negligência, perfeito? É um déficit focal, né, pode se tratar de algo grave, pode se tratar de um AVC agudo que tem terapia aguda para ser realizada, instituída. Então, estamos diante de um paciente que está confuso, mas não está confuso de forma aguda. A gente fica mais tranquilo. Opa, não deve ser algo grave, não deve ser um processo agudo, não deve ser um processo, uma síndrome neurovascular, certo?
esse paciente vem com uma confusão mental de 2 anos, ou seja, está esquecido, está trocando palavra, está se perdendo, está repetitivo. O que a gente vai pensar diante desse paciente? A gente vai pensar em síndromes demenciais, síndromes cognitivas, certo? E, portanto, realizar exames para tentar diagnosticar e estratificar essas síndromes demenciais. Bom, aqui estamos diante de um paciente, que demência que é essa? Estamos diante de um paciente que vem com um quadro progressivo, olha o relógio dele como vai piorando, né? Um quadro progressivo, né? Em que na ressonância nós vemos também um quadro progressivo, certo? De alteração de hipocampo, de lobo temporal medial, em que nós temos no PET diminuição de hipometabolismo, diminuição de metabolismo posterior, símbolo posterior, pré-cúneos, lobo temporal medial e hipocampos com depósito de proteína beta-amiloide e tal, certo? Estamos diante da doença de Alzheimer, perfeito? E dessa outra doença, quando a gente se depara com isso, a gente vê uma atrofia predominantemente marcada em lobo frontal. Quando a gente olha o PET, a gente vê também um hipometabolismo predominante em lobo frontal e temporal. Estamos diante da demência frontotemporal. Esta demência aqui, estamos diante de variadas, múltiplas formas de apresentação de uma síndrome demencial, certo? Vemos aqui no slide um AVCH, um AVCI, núcleo caudado e centro semioval, um AVCI de tálamo bilateral, um AVC, como eu falei, de occipital, dando defeito de campo, certo? E temos também representação de um processo vascular de doença de pequenos vasos que se apresenta com microangiopatia, né? Essas são diversas formas de apresentação de fisiopatologia da demência vascular. Aqui nós vemos representativo de uma ressonância bem sugestivo de alterações morfológicas compatível com a hidrocefalia de pressão normal, em que nós temos uma hidrocefalia, nós temos um aumento dos ventrículos com um ângulo intercalosal mais agudo, em que nós vemos um aumento, uma diminuição dos sulcos, com aumento do espaço licórico nos sulcos, né, em geral, mas poupando a região frontal, certo? Esse é um padrão de HPM. Doença de Alzheimer, mais comum, doença degenerativa. Demência vascular entra como, né, segunda causa mais comum de demência. Lembrar que é um balaio de gato, muita coisa pode acontecer, e tanto a demência de Alzheimer como a demência vascular podem acontecer juntas, podem ser uma patologia mista, como a gente chama, né? Lembrar que a gente tenta topografar também as demências, certo? Então, de acordo com a etiologia da demência, a gente vê domínios que são predominantemente acometidos. Por exemplo, na doença de Alzheimer, nós temos predominantemente acometido a memória episódica. Na demência frontotemporal, nós temos o acometimento mais executivo, de funções executivas, e o domínio comportamental, né, mais precoce, mais caracteristicamente acometido no início da instalação dessa demência, né? O componente visoespacial, visoperceptivo é muito comum num subtipo um pouco mais raro da doença de Alzheimer, chamado de atrofia cortical posterior. O domínio de linguagem a gente vê mais acometidos nas síndromes de afasias progressivas primárias. O domínio visoespacial, com as alucinações, parkinsonismos, a gente vê muito no corpus de Levy, demência de Levy. E a disfunção executiva, com parkinsonismo, de predomínio axial, com alteração de motricidade ocular, nos leva a pensar em PSP. Então a gente vê que, de acordo com o domínio, com as apresentações somáticas, né, das diferentes demências, a gente consegue topografar e a gente consegue tentar depreender, diagnosticar a patologia por trás dessa síndrome cognitiva. Por outro lado, se o paciente está confuso e vem com um quadro parkinsoniano, né, lembrando parkinsonismo, bradicinesia associado à rigidez, certo? Uma hipertonia plástica, bradicinesia associada a tremor de repouso e, para alguns casos, bradicinesia associada à instabilidade postural. O que a gente vai pensar diante desse paciente? Gente, o mais comum é que não seja doença de Parkinson propriamente dita, mas que seja um parkinsonismo medicamentoso, né? Dando destaque aí para os antipsicóticos, certo? E dando destaque também
para algumas medicações antivertiginosas muito famosas e muito utilizadas, como o Vertix, o famoso flunarizina, Vertix, certo? Entre muitas outras, existe toda uma lista de medicações que potencialmente causam parkinsonismo. Esse é o mais comum, certo? Mas pensando em doença de Parkinson, o mais comum é que seja uma doença de Parkinson que na verdade está com um tratamento inadequado, uma polifarmácia, está recebendo anticolinérgicos, está recebendo medicações que têm o potencial de causar declínio cognitivo se usados a longo prazo, perfeito? Então esse talvez seja o cenário mais comum. Mas pensando no cenário, né, mais neurológico, de doenças neurológicas que causam parkinsonismo e causam síndromes cognitivas, a gente pensa nos parkinsonismos atípicos com destaque para a doença de Levy, certo? O paciente está confuso há 1 dia, há 2 dias, vem com um quadro de uma instalação meio insidiosa, aguda, mas insidiosa, que não teve um início súbito, certo? Com alteração do ciclo sono-vigília, com um comportamento inadequado, com muitas vezes flutuação entre momentos de hiperatividade e momentos de hipoatividade. A gente vai pensar, na verdade, que esse paciente está com uma síndrome de um estado confusional agudo, um delirium, certo? No qual o core dessa síndrome, a principal manifestação característica é a desatenção. Então aqui a etapa mais importante é a gente caracterizar a desatenção do nosso paciente. A gente diagnosticar essa desatenção, a gente não deixar passar que o paciente está desatento, e para isso a gente tem que ter na mão, na ponta da língua, né, a gente tem que estar ali pronto os nossos testes de atenção para formalizar e para não deixar passar, né, pacientes que estejam desatentos. Isso é importante que todo médico, que todo profissional da saúde tenha o seu teste de atenção, né, preferido, e que ele sempre faça com os pacientes um teste de atenção. A minha dica é pedir para o paciente contar uma sequência de números de um intervalo atípico, certo? E curto, para ser breve, para ser rápido, para ser focado, certo? Né? Outra coisa é que você vai olhar se ele para no número que você informou. Então você fala assim, conta de 19 até 26. Você vê se ele começa no 19, você vê se ele para no 26, se ele entendeu o seu comando, se ele está atento para realizar essa ordem e mantê-la, né, manter o comando. E na ordem inversa, como contando de 26 até 19. Né? Muito interessante também aos meses do ano, falar para o paciente falar os meses do ano na ordem normal e na ordem inversa, de dezembro até janeiro. Isso é um pouco mais demorado, mas é muito interessante, certo? Você pode fazer expansão de dígitos, falando vários dígitos, 1 por segundo, de forma lenta, e pedindo para o paciente repeti-los em seguida, como 3, 9, 7, 5, 2, e pedir para repetir essa sequência de números. Para pacientes intubados, é muito interessante fazer a vigilância da letra A, na qual pedimos para que o paciente bata a mão ou aperte sua mão toda vez que ouvir a letra A, e falamos uma sequência de letras. Outro é o 100-7, um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, mais complexo, melhor para pacientes de alta escolaridade. Então, vimos que o paciente está confuso, está desatento. O que a gente pensa? A gente pensa em delirium. Temos que ir atrás de fatores desencadeantes que possam ter precipitado, né, o delírio, e temos que estar atentos para os pacientes que têm os fatores predisponentes. Quais são os fatores predisponentes? O principal é a idade. Né? Além disso, polifarmácia, policomorbidades, deficiências auditivas e visuais, né? Tudo isso são fatores predisponentes. Temos que estar atentos. Todo paciente que tem fator predisponente pode fazer delírio aos mínimos, as mínimas mudanças, certo, de ambiente, as mínimas alterações de homeostase do corpo. O principal delas sendo a mais temida, a mais preocupante, a infecção, certo, processos infecciosos. Mas a gente sabe que muitas outras coisas podem causar delírio, como medicações, uso de substâncias, alterações eletrolíticas, abstinência, alterações, né, insuficiências renais, hepáticas, certo? Doenças propriamente ditas, né, como infarto agudo do miocárdio, descompensação pulmonar, né, e lembrar das infecções, certo? Né, os 3 Cs, que é a consciência, a cognição e a concentração, isso de forma aguda e flutuante. Mas, por outro lado,
né, temos aqueles pacientes que, na verdade, são ditos como os confusos, e quando você vai avaliar, na verdade, eles são pacientes que não conseguem nomear. Quando você tenta nomear, por exemplo, uma caneta, certo? Uma espátula, você tenta nomear o seu celular, o paciente, ele fala, né, ele cria palavras, ele troca palavras, ele não consegue achar o nome das coisas. Estamos diante de um paciente afásico. Paciente afásico, déficit focal. Temos que correr para fazer uma neuroimagem, de preferência uma tomografia o mais rápido possível, que podemos estar diante de um AVCI, um AVCH. Um dos maiores erros está em não reconhecer déficits focais do paciente confuso. Portanto, exame neurológico é importante, né? Procurar hemenopsia, procurar assimetria motora que possa nos dizer que estamos diante de déficits focais, procurar heminegligência, certo? E conferir, garantir que o nosso paciente não está afásico. Outro grande erro é considerar que todo déficit focal é, na verdade, um AVC isquêmico. Certo? Isso é muito comum. Então, mesmo quando os pacientes chegam, né, tardiamente, com mais de 10, 12, 24 horas, com déficits focais neurológicos, é comum que os médicos não se preocupem com isso, né, pois admitem que se trata de um AVC isquêmico e, portanto, não há nada a fazer. Não, isso é um grande erro. Podemos estar diante de um paciente com AVCH, uma HSA, um tumor que está expandindo ou que sangrou, uma trombose venosa cerebral, certo? Uma meningite, um abscesso, certo? E que pode descompensar a qualquer momento e pode representar, né, um quadro que está na iminência de herniar, que está na iminência de piorar, está na iminência de evoluir de forma desfavorável. E se a gente não reconhecer que o déficit focal pode se tratar de uma condição neurológica grave que impõe um tratamento agudo e imediato, a gente pode, né, não conseguir salvar o nosso paciente, não conseguir intervir enquanto há tempo, certo? Então o déficit focal pode se tratar de uma condição grave e ameaçadora de vida, certo? Esses pacientes representados aqui, eles podem se apresentar somente com uma hemiparesia, somente com uma ataxia leve, uma vertigem, certo? E pode se tratar de uma condição ameaçadora de vida. Uma grande lição aí para a gente levar como aprendizado. Outra possibilidade é aquele paciente que está confuso e a gente não pode deixar de examinar sinais meníngeos. Constatados os sinais meníngeos, a gente sempre levanta a bola, levanta, né, a possibilidade de se tratar de uma meningite bacteriana, certo? Os agentes principais aí, Streptococcus, meningococo, hemófilos, né? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, hemófilos influenza e também a Listeria monocitógenes, né? Em que temos que levantar, né, a possibilidade de se tratar de listéria para pacientes idosos, maiores, na verdade nem idosos, pacientes maiores de 50 anos, gestantes, crianças e imunossuprimidos. Todo paciente que tem um fator de risco para listéria, acender a luz, lembrar de prescrever ampicilinas, lembrar de dar cobertura para listéria, certo? Lembrar que muitas vezes temos, né, que fazer tomografia antes de coletar o líquor. Para quem a gente faz tomografia antes de coletar o líquor? São várias as condições, isso vai mudar nos guidelines, mas é indubitável que para aqueles pacientes imunossuprimidos, para aqueles pacientes com déficit focais, né, com alterações no exame neurológico, para aqueles pacientes que se apresentaram com crise epiléptica ou que têm um rebaixamento do nível de consciência, isso é indubitável que temos que fazer uma tomografia antes da coleta do líquor. Na prática, a indicação da tomografia de crânio, ela se confunde na própria investigação do quadro agudo do paciente. Se o paciente vem com um quadro de dor de cabeça, alteração do nível de consciência, né, alteração do exame neurológico, a gente vai fazer uma tomografia, pode se tratar de um AVC, um AVCH, né? Faz parte do processo diagnóstico fazer uma tomografia. Não é que necessariamente a gente tem que esperar tomografia para coletar o líquor. Muitas vezes a própria tomografia já faz parte da investigação de emergência. Aqui a regra é reconhecer uma meningite aguda, trate, certo? Se possível, colha hemoculturas antes de iniciar o tratamento antibiótico agudo, certo? Mas, em geral, não espere pelo líquor. O líquor muitas vezes demora, o líquor muitas vezes tem que preparar material, preparar o paciente, ver os exames de coagulopatia, ver a tomografia, né? Então, às vezes não consegue coletar líquor. Então, não esperem pela coleta do líquor para iniciar antibiótico, né? Mas, se possível, escolham hemocultura e entram com dexametasona, né?
A gente faz na fase aguda como tratamento antibiótico, né, de escolha a ceftriaxone, 2 gramas de 12 em 12, dose que a gente chama de sistema nervoso central, é para aqueles com fator de risco para listéria, cobrir com ampicilina. Em geral, a gente faz dexametasona na entrada, na chegada, na reconhecimento para a maioria dos pacientes que têm suspeita de meningite bacteriana. E, claro, depois você confirmou que não se trata de uma meningite bacteriana que tem indicação clara da dexametasona, geralmente a gente depois tira ela. Não esquecer do isolamento e da notificação. Outra coisa é que nem todos os pacientes se apresentam com sinais clássicos de Kernicke, Brudzinski. A sensibilidade desses exames são baixas, né? Então, nem todos os pacientes têm os sinais clássicos, mas se tem febre alta, encefalopatia, se tem febre alta, sinal meníngeo, ou se tem cefaleia com sinal meníngeo e encefalopatia, qualquer 2 desses 4, já pense numa meningite bacteriana aguda. Lembre sempre dos padrões de Liquor, isso é muito importante, né? A gente sempre pede cultura, celularidade, glicose, proteína, bacterioscópico, né? E quando quadros atípicos, a gente amplia, né, painel viral, entre outras coisas que a gente vai analisar no Liquor desse paciente, né? Outra possibilidade é aquele paciente que vem com um quadro de confusão mental e você vai examinar e você acha uma alteração da motricidade ocular extrínseca, ou seja, uma oftalmoparesia. O que temos que pensar diante do paciente que está confuso e tem alteração de motricidade ocular extrínseca, certo? Sempre levantar a bola de poder se tratar de Wernicke, da deficiência de vitamina B1, da tiamina, certo? Lembrar que a minha vida é curta e os nossos estoques pequenos em condições de alto consumo metabólico e condições de desnutrição, a deficiência de tiamina pode se instalar de forma rápida, coisa de um mês, coisa de semanas, né? Diferente da B12, que às vezes leva anos para o paciente, né, se instalar uma deficiência de B12. Lembrar que não são só os alcoolistas, os estilistas, né, que têm risco de Wernicke, pacientes como pacientes bariátricos com hiperêmese gravídica ou pacientes oncológicos que têm um alto consumo metabólico, né, uma baixa ingesta, eles têm um risco de fazer, né, precipitar Wernicke. Então sempre, né, tratar com tiamina, repor tiamina, né. Em geral a gente não dosa tiamina, é um exame difícil de dosar, então é uma medicação amplamente disponível e barata, né? Não tem por que a gente não repor tiamina desses pacientes. Outra possibilidade é aquele paciente que está confuso e que vem com movimentos involuntários. Isso acontece muito em condições como em encefalopatias hepáticas, encefalopatias urêmicas, em que a alteração metabólica predispõe ao aparecimento desses movimentos rápidos, bruscos, né, que lembram choques, né? Então, estamos diante de mioclonias, que podem ser tanto mioclonias negativas quanto positivas, né? E que comumente são chamadas como flapping e asterisques quando se tratam de mioclonias negativas nesses pacientes encefalopatas. Outra possibilidade do paciente confuso e com movimentos involuntários é tratar-se de uma crise epiléptica, né? Devemos fazer o atendimento agudo da crise convulsiva, né? Ou do pós-ictal, ou do estado de mal, né? Sempre importante a gente tratar, fazer um atendimento e estabilização clínica, né? Vendo sinais vitais, vendo destro, né, quando a gente atende esses pacientes, e caso ele ainda esteja em estado de mal, lembrar do tripé, né, da coisa mais importante, que é o quê? Estabilizar. Você quer estabilizar o paciente para evitar lesão secundária, você quer parar as crises, então você vai dar fármaco anticrise, fármaco antiepiléptico, né, como benzodiazepínicos e fenitoína, e você vai tratar a causa. Então você tem que investigar a etiologia. Lembrando que aqui nós podemos estar diante do paciente confuso, com meningite bacteriana e com estado de mal ao mesmo tempo, certo? Então a gente tem que pensar amplo e tem que achar, né, essas condições tratáveis e que impõem tratamento agudo de forma rápida, né, temos que sempre ter em mente essas possibilidades diagnósticas. Existem vários protocolos de tratamento de estado de mal, todos eles são enfáticos em dizer que a gente precisa estabilizar o paciente clinicamente com oxigênio, né, vendo se está bem da parte circulatória, da parte hemodinâmica, se o destro está bom, e depois partir para medicações que vão cessar o estado convulsivo desses pacientes, o estado epiléptico, como benzodiazepínicos, como a primeira linha. Lembrar do midazolam, que é muito bom porque temos a possibilidade de fazer IM,
né? E é fácil de gravar. Você faz 10 miligramas em M. Se for um paciente pediátrico menor de 40 quilos, pode fazer metade, 5 miligramas em M. Fácil, rápido, bom de lembrar, né? Você faz naquele paciente que não tem acesso, o que você quer fazer de forma rápida. O diazepam já é para aqueles pacientes que têm acesso venoso, já que eles não pode ser realizado de forma intramuscular. Então, o diazepam é EV, intravenoso, perfeito? Né? Então, temos todo um protocolo de atendimento ao estado de mal, geralmente começa com medicação de primeira linha, como os benzos, e depois vai para a de segunda linha. A mais famosa delas é a fenitoína. Lembrar que é uma medicação que tem risco de arritmias, hipotensão, né, de fazer intoxicação cerebelar e de fazer flebite, portanto, administrar em calibre calibroso, evitando acessos distais. É a mais disponível em nosso meio. Há quem diga que não é a melhor de todas, mas é aquela que a gente tem amplamente disponível, que é barata, né, e está por aí em todos os prontos-socorros do Brasil. A dose varia de 15 a 20 miligramas. A gente dilui em soro fisiológico, lembrar de fenitoína F de soro fisiológico, a velocidade média de 50 mg por minuto. Se for um cardiopata idoso, a gente faz mais lento, 20 a 25, metade da velocidade, né? A gente pode fazer dose adicional. Outra possibilidade é aquele paciente que está confuso e que vem com uma ressonância ou uma tomografia com alteração nos lobos temporais mediais. E aí a gente vai pensar em ser uma meningoencefalite herpética causada pelo herpes, em sua maioria o herpes simples vírus tipo 1, certo? Lembrar que aqui, né, diferente da meningite bacteriana, em que temos que entrar com antibiótico em questões de horas, né, em que o atraso de horas pode determinar um mau prognóstico, aqui não se trata de horas, mas a gente tem que reconhecer em questão de 12, 24 horas e de preferência iniciar o tratamento com a aciclovir nas primeiras 24 horas, certo? Quando que a gente vai pensar? Toda febre com cefaleia e alteração da consciência, alteração do comportamento, confusão mental, alteração de personalidade e crise epiléptica, afasia, isso são muito típicos de encefalite herpética, perfeito? Entra com a aciclovir. Pensa, né, o importante é sempre a gente considerar que pode se tratar de meningoencefalite herpética. É tipicamente aquele paciente de meia-idade idoso, né, que vem com uma cefaleia, uma coisa que começa depois com umas alterações de comportamento, né, e que do nada faz uma crise epiléptica. Lembra sempre que pode se tratar da herpes. Outra possibilidade é aquele paciente que está confuso, já é um paciente de 90 anos, você acha que parece um delírio, você pede o rastreio infeccioso, pede raio-x de tórax, pede o COVID, pede urina 1, urocultura, né, investiga todo ele, né, não acha nada. E aí, o que você faz com esse paciente de 90 anos que parece um delírio, mas está tudo normal os exames dele? Lembra que pode se tratar de um subdural. Pacientes idosos, eles fazem essas hematomas subdurais de forma muito fácil, certo? Eles têm a atrofia cerebral, determina toda uma alteração, né, morfológica, fisiológica, né, dos compartimentos, dos espaços licóricos que predispõem a hematomas subdurais, né, e isso pode ser insidioso e o paciente pode se apresentar somente como um quadro de confusão mental que simula um delírio. Lembrar do subdural, que parece, né, uma banana, né, côncavo-convexo, não confundir com o epidural, certo, que é biconvexo, parece um limão. Um é um sangramento mais venoso e traumas de baixo impacto, o outro é um sangramento mais arterial, traumas de alto impacto. Então é isso, lembrem-se sempre de fazer um bom exame neurológico, certo? Passe por todas as etapas do exame neurológico, mesmo que de forma simples e sumária, certo? Não esqueça de ver sinal meningio, não esqueça de ver campo visual, de testar a linguagem desse paciente, de ver se ele não está com heminegligência, né? E descarte sempre as coisas mais graves que colocam em risco a vida do seu paciente, como meningite bacteriana, meningite herpética, como AVCI, AVCH, HSA, trombose venosa cerebral, né, e infecções e outras condições que exigem o tratamento imediato, como o estado de mal epiléptico, certo? Obrigado a todos pela atenção.